perguntou aqui, ó, tem algum relato de captação de imagem de OVNI? Seja foto ou vídeo ou avistamento apenas? Pois é, eu tive algumas experiências, né, tipo, pessoas que me trouxeram alguns tipos de experiência com abduções, né, experiências, né, digamos assim, de contato em sonhos, né, com ETs, né, das descrições deles, né, enfim. Mas assim, audiovisual, né, eu nunca tive nenhum tipo de experiência como essa. Mas na parte da orientação, né? Aí eu acho que é legal pegar mais um ufólogo, né? Isso, os Até a gente vai trazer um ufólogos. ufólogo aqui, que a gente vai trazer um ufólogo para fazer um papo sobre ufologia aqui também. Agora, o que acontece, tem alguns casos que tem os casos de abdução, né? Enfim, eles às vezes tem alguns casos que a pessoa começa a manifestar fenômenos paranormais depois desse tipo de experiência com OVNIs ou ETs, né? Enfim. E aí que entra duas áreas, né? Essa parte da ufologia e a parte da parapsicologia, né? Junto ali. Tem algumas pessoas, por exemplo, que têm experiência fora do corpo, né? Às vezes ela sente como se estivesse sendo abduzida, mas não é o corpo dela, é a consciência dela que está saindo. E aí que a gente tem experiências fora do corpo, né? Ela tem a sensação que ela está indo, mas não é o corpo, né? É a consciência dela, por isso experiência fora do corpo. Né? E daí quando ela volta, né? Ela volta com aquele conteúdo da experiência. Também é chamado né? da projeção astral. É chamado projeção astral, viagem astral, né? Então é bem curioso, né? Quando acontece esse tipo de experiência. Esse senhor, ele era um historiador, né? E ele foi para orientação lá dentro do setor de orientação e parapsicologia. Ele tinha experiência quando dormia, né? De experiência de ter contato, né? Digamos assim, com pessoas, com seres, né? Extraterrestres, né? E eles colocavam um capacete em torno dele. E nesse capacete, né, ele via várias coisas que iam acontecer. Eu lembro de um caso muito curioso, que ele foi em julho, né, de 2001. E ele falava que ele via prédios sendo destruídos, né, lá nos Estados Unidos. Julho de 2001. Setembro, 11 de setembro de 2001, e eu pedi para ele, olha, a gente não sabe se realmente isso vai acontecer ou não, mas você como historiador, né, você registre isso e registre no cartório esse tipo de experiência que você está tendo, porque daí você vai ter um documento que isso realmente você está vivenciando e que pode ser verdade, né, enfim, né. Então foi uma coisa muito legal, assim, porque a gente tentou ajudar ele, assim, a verificar essas experiências, registrá-las e checar se aquilo pode ser verdade ou não. Né? Nesse caso específico, né, coincidiu que ali em 11 de setembro teve o episódio das Torres Gêmeas ali, né? E ele vivenciou isso antes, né? E aí quando ele teve esse registro dele, né, e também documental ali, tal, ele deu a certeza que ele não estava alucinando ali, né? Então realmente ele estava tendo um tipo de percepção que levava ele para o futuro. Na experiência dele, eram os ETs que estavam colocando o capacete. Sim. Né? Mas pode ser também que aquela questão, digamos assim, que a Luisa Heine fala dos sonhos de forma não realista, né? Ou seja, que coloca-se um contexto, uma dramatização em torno de um assunto. Qual que é o assunto? As torres sendo destruídas, né? Mas qual que é o enredo? Né? É um ET que está fazendo isso. Uhum. Né? Para ele, foi sempre um ET, né? Mas eu também dei uma outra opção que pode ser isso que a Luisa Heine chama de sonhos pré-cognitivos não realistas, que também poderia ser ele também, né? Que tipo, ele poderia ter sonhado, mas existe uma trama ali em torno disso, né? Também. Então ele tem as duas possibilidades, né? Então imagem assim realmente não tem algum relato de captação nesse ponto.